Olá, sou o Otávio e hoje vou fazer uma apresentação sobre o meu tema que é eritema polimorfo. O eritema polimorfo, também conhecido como eritema multiforme, ele consiste num quadro sindrômico de hipersensibilidade a algum estímulo externo. No caso da aula, foi dado um enfoque como farmacodermia, mas ele pode ser além dos fármacos, pode ser um estímulo por algum vírus, alguma bactéria, são diversas causas. Independente da causa, a resposta imunológica é a mesma e os sintomas e sinais são também os mesmos. É uma doença que afeta igualmente os homens e mulheres, não tendo distinção no número de casos. Como foi dito anteriormente, o eritema polimorfo ele é um quadro de hipersensibilidade do sistema imunológico envolvendo diversos complexos imunes. Como farmacodermia, ele pode ser desencadeado por diversos medicamentos, como antibióticos, alopurinol, dipirona, muitos outros também. Já como resposta a alguma infecção, pode ser viral, por causa da herpes, mononucleoses. Agora, também pode ser devido a infecções bacterianas, como streptococcus, Mycobacter, são diversos fatos. Além disso, também tem radioterapia devido a alguma doença, como lúpus, são diversos casos. Por isso se faz necessário uma anamnese bem detalhada, de modo a ver se tem ou não contato com alguma dessas infecções bacterianas, se teve contato com algum desses medicamentos e ver se eles estão relacionados aos episódios de aparecimento das lesões, que como a gente vai ver a seguir. Por isso, tem que questionar o paciente na anamnese bem detalhadamente. Agora falar sobre as manifestações clínicas do eritema polimorfo. Geralmente ela inicia com lesões simétricas, inicialmente nas extremidades, como pés e mãos. O nome polimorfo ou multiforme está relacionado ao fato dela se apresentar de diversas maneiras na clínica. Ela pode aparecer com máculas, com pápulas, com vesículas e bolhas, e a configuração é variável também. A mais típica, que é bem sugestiva de eritema polimorfo, são as típicas lesões em alvo, como a gente pode ver na imagem. As lesões em alvo, elas são uma vesícula central sobre mácula eritematosa com halo edemaciado com vesículas menores. Essa é a forma clássica, mas não é sempre que é assim. Então, é necessário fazer uma investigação profunda para eliminar outras hipóteses. As formas de manifestação do eritema polimorfo são as seguintes. A forma menor, que é a mais comum, ela vai apresentar apenas lesões de pele, não acometendo mais do que uma mucosa. Já a forma maior, ela vai acometer duas ou mais mucosas, além de ter maior número de... Ela consiste na evolução da forma menor, e ela vai apresentar maior número de vesículas, maior número de bolhas, maiores, com tendência a coalescer, e também uma base eritematosa mais intensa. Além disso, ela também pode apresentar sintomas gerais, como febre, prurito, exantema. O prurito também pode estar presente na forma minor no local das lesões. O diagnóstico do eritema polimorfo ele é essencialmente clínico, baseado numa anamnese e num exame físico muito bem detalhados. Pode também ser pedidos alguns exames, como anatopatológico, para descartar outras hipóteses e, nesse exame, vai constar infiltrado vascular com predomínio mononuclear com eosinófilos, mas ele é utilizado apenas para descartar a hipótese mesmo. O diagnóstico etiológico ele vai ser feito baseado na anamnese. Nessa hora é importante perguntar sobre os contatos ou com os medicamentos ou com as infecções que foram citadas anteriormente. No exame físico, claro, é importante ver se as lesões, analisar bem as lesões, descrever bem, para ver se elas condizem com as lesões em alvo, típicas ou não, e tentar descartar as outras hipóteses. Algumas outras doenças podem apresentar lesões que talvez gerem confusão na hora de fazer o diagnóstico. Então,
existe a possibilidade de alguns diagnósticos diferenciais. No caso, os mais importantes são a urticária, os pênfigos e as dermatites. Aqui na imagem, na primeira imagem, a gente pode ver um caso de urticária, onde tem uma base eritematosa muito forte. Apesar de não ter a vesícula central formando o alvo, pode ser que gere uma confusão. Ali à direita temos um pênfigo bolhoso, onde tem a vesícula central, mas a base eritematosa não é tão aguçada. Então, pode ser que gere confusão nos casos atípicos, mas também dá para diferenciar bem. A dermatite, que aparece aqui à esquerda inferior, ela apresenta muitas bolhas, muitas vesículas sobre uma base eritematosa. Tem até uma tendência leve a coalescer, mas o formato de alvo não está presente. Apesar de ter esse formato, não se compara com o caso típico de lesão em alvo, mas também pode gerar confusão no dia a dia. Por isso é importante fazer uma boa anamnese, porque as causas dessas doenças são outras. Então, se você tem uma anamnese muito bem detalhada de um caso de exposição aos fármacos, às infecções, no caso, você já fecha o diagnóstico. O tratamento, ele vai depender da forma da doença. Se for as formas mais leves, cursa naturalmente para a cura. Então, se for entregar algum medicamento, seria só sintomático, como, por exemplo, um medicamento para aliviar o prurido do paciente, mas nada além disso. Se for das formas mais graves, como a síndrome de Stevens-Johnson ou a forma maior, é necessário todo um controle hídrico, um suporte hospitalar completo, com controle hídrico, com controle dos sintomas sistêmicos. E, além disso, o medicamento principal a ser utilizado vão ser os corticosteroides, como a prednisona. A dosagem é de 30 a 60 miligramas, 2 a 4 semanas. Além disso, também pode utilizar antibióticos e antivirais para o caso de ser uma reação a uma infecção, como, por exemplo, da herpes, você tem que administrar também a ciclovir. Além disso tudo, você tem que ter um acompanhamento oftalmológico devido ao acometimento da mucosa ocular, que pode gerar sequelas como a perda de visão para o paciente. O prognóstico das formas mais leves é bom e curta naturalmente para a cura, como foi dito, então não há sequelas para o paciente. Já nas formas mais graves, como a necrólise epidérmica tóxica, a mortalidade chega a 25%. E na síndrome de Stevens-Johnson chega a 5% em adultos. Porém, se esses casos forem tratados precocemente, essa taxa de mortalidade diminui. Então, daí é importante identificar e já fazer o tratamento. Algumas sequelas podem ocorrer nas formas mais graves, como o paciente tornar-se incapaz de se alimentar ou mesmo de abrir os olhos devido às lesões. A prevenção, ela é clara, que é evitar a exposição a esses fatores que desencadeiam o eritema multiforme. Então, seriam elas os medicamentos, evitar entrar em contato com eles, ou tratar as doenças de base, no caso de lúpus, por exemplo, ou evitar a infecção por herpes, essas doenças como já foram citadas.